Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de novo com mais uma reflexão para você, para o seu coração. Amém? Meus amados, a nossa reflexão está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18 e os versículos 36 e 37, que está escrito assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Meus amados e queridos irmãos, aqui nós vemos o profeta Elias nos dando uma aula, um ensinamento acerca da humildade que um profeta precisa ter. Elias era o tipo do homem que, se vivesse nos dias de hoje, não existia um pregador, não existia um mensageiro tão chamado, convidado para eventos como Elias. Se Elias existisse hoje, onde houvesse os maiores congressos, os maiores simpósios, Elias era o pregador, Elias era o mensageiro. Se falasse de avivamento, não precisava trazer mais ninguém, Elias era o pregador. Mas Elias aqui nos mostra uma sensibilidade e uma humildade que o profeta precisa ter. O profeta não pode se exaltar. O profeta não pode se achar autossuficiente. O profeta não pode achar que tudo que ele tem é dele. Quando é usado, quando entrega uma palavra, quando entrega uma profecia, devemos ter humildade para exaltar a Deus. Eliseu, que Elias, na verdade, depois que Elias foi embora, Eliseu foi o seu sucessor. Eliseu foi instruído a não receber presente, a não receber pagamento acerca dos benefícios de Deus. Como, por exemplo, alguém receber um milagre, alguém receber uma cura e for beneficiado por algo que o profeta faça, às vezes alguém, para agradar, quer pagar, quer agradar presenteando com outras coisas necessárias, que isso é coisa de ser humano mesmo. Mas o profeta precisa ter bastante cuidado para não estar vendendo milagres, para não querer se aparecer mais do que Deus. Cuidado para que a glória não esteja indo para o lugar errado, porque Deus não dá, não divide a sua glória com ninguém. Deus é claro em dizer: a minha glória, pois a outrem eu não dou. Então nós, o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem convicção da sua chamada, você não precisa querer provar que a sua profecia, que a sua palavra que você lançou, que você falou, que Deus mandou, você não precisa provar nada se ela provém de Deus ou não. Você não precisa empenhar nada. Veja que Elias mostra dentro desses dois versículos
a humildade que o profeta precisa ter. Elias diz assim, ele se aproxima do altar, como todos nós conhecemos, ele conserta o altar. O profeta tem que ter uma vida de altar, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Amém? O profeta não pode viver sem oração. Impossível. Você vai ver a maioria das vezes que vamos falar de Elias, Elias vai estar no monte. Monte vai falar de oração, lugar de comunhão. Glória a Deus. Então, o profeta não pode viver distante de oração, porque o profeta tem que ser dependente de Deus. Ele tem que estar atento, orando, conversando com Deus, para receber direção, para receber a palavra certa. Então, se o profeta ora, ele está no bom caminho. E veja, meus amados, que além de Elias ter uma vida de oração, o desafio dele não é em outro lugar, senão em oração. Glória a Deus. Porque o desafio aqui de Elias é no Monte Carmelo. Lembre-se que Elias está fazendo o seu desafio no Monte Carmelo. E a oração de Elias é essa. O profeta Elias se chegou e disse assim: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Ele estava dizendo: mostra para esse povo quem tu és. Mostra que tu és o Deus, aleluia, que é grande, governante, poderoso e que manda em Israel. Mostra, Senhor, que tu és esse Deus e que não é Baal, é o Senhor que é o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Em segundo plano, Elias diz: e também mostra que eu sou o teu servo. Humildade. Humildade. Elias, primeiro, ele diz: mostra que tu és Deus. Primeiro, Elias entende que o ministério dele não teria sucesso se Deus não estivesse no centro. Deus precisa ser exaltado em todo e em qualquer momento na vida do profeta. Até porque o profeta não tem vida própria. O profeta não fala o que ele quer. A palavra profeta já vai significar que alguém que é chamado por profeta, ele é um mensageiro de Deus. Alguém que traz uma palavra de Deus e não dele próprio. O profeta não profetiza o que quer. Por mais amigo que ele tenha, por mais pessoas influentes, pessoas que lhe abracem, que lhe amem, que ele tenha, mas o profeta não pode honrar mais as coisas, as pessoas, sua própria vida, do que a Deus. Aí Elias disse: primeiro, Deus, mostra que tu és Deus. Em segundo lugar, ele diz: e mostra que eu sou o teu servo. Alguém pode até perguntar: por que Elias não disse: mostra que eu sou o teu profeta, o teu mensageiro, o teu porta-voz? Não. Elias não estava preocupado com isso. Ser servo já está de bom tamanho. O problema é que muitas pessoas querem aparecer. O problema é que as pessoas às vezes é usado para fazer algo no nome do Senhor e quer trazer a glória para si. Quer receber aplauso. Esse é o grande problema de muitas pessoas que é usada por Deus. E depois acaba perdendo aquilo que Deus lhe deu. Pelo simples fato de a pessoa não reconhecer Deus como o seu Deus. Aleluia. Aí Elias disse assim: mostra que eu sou teu servo. Tá de bom tamanho. Tá bom demais. Quem tem que aparecer, o centro do meu ministério é o Senhor. Aí, depois de Elias fazer isso, Elias ainda continua a oração dizendo: e mostra que tu és Deus em Israel e que tu fizeste o coração desse povo voltar atrás. Mostra. A vontade de Elias não era aparecer, era que Deus aparecesse.
era que Deus viesse a ser glorificado. Você vai ver que Elias só fala dele uma vez. Mostra que eu sou teu servo, apenas isso. O restante mostra que tu és Deus. Mostra que tu é que vai fazer o coração desse povo voltar atrás. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Elias não precisava ser o centro. Não precisava aparecer mais do que Deus. E por essa razão, ele mostra Deus como o centro do seu ministério e o centro daquilo que a sua vida mesmo necessitava. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que o fogo cai do céu, cai do Senhor, o fogo. Ou seja, a oração de Elias surtiu efeito, teve efeito, porque Elias nos ensina que o profeta, o homem de Deus, precisa ter humildade. Quantas pessoas hoje falam tanto do seu próprio nome e esquecem do nome de Deus? Quantas pessoas hoje recebem o aplauso que era para Deus? Quantas pessoas hoje recebem a adoração que era para Deus? Devemos ter muito cuidado. Elias nos mostra que a humildade deve estar no profeta. Sabe por quê, irmão? O profeta tem que ter uma vida de humildade e uma vida de altar, de oração. Primeiro, o ministério profético, ele é um ministério perigosíssimo. Ele é honroso, glorioso, mas é perigosíssimo. Porque muitas pessoas serão beneficiadas por esse ministério. Por esse ministério. E às vezes, por conta desse ministério, que ele é tão próximo de Deus, as pessoas querem exaltar o nome da pessoa. As pessoas querem colocar esse nome acima de todos os outros. Às vezes não quer mais acreditar no fulano, no Beltrano, porque só acredita nele. Profeta de Deus, só tem ele. Homem de Deus, só tem ele. Mulher de Deus, só tem ela. Pessoa de Deus, só está ali. E é isso que as pessoas às vezes não compreendem. E o povo vai correr atrás mesmo. E quem tem que se cuidar? O profeta. O profeta tem que guardar o coração da soberba. Porque a soberba em todo o tempo vai estar rodeando o profeta. Para ele se achar alguma coisa. Quer ver um exemplo? Algumas pessoas podem não olhar para isso. Podem não olhar para isso. Mas às vezes o profeta, ele lança uma palavra que Deus manda e aquela palavra pode livrar uma família inteira. Pode arrancar uma enfermidade de alguém, acontecer um milagre, uma cura, um livramento. E as pessoas às vezes vão voltar para dizer, para encher a bola do profeta. E vai dizer assim, olha, você naquele dia que entregou aquela palavra, cumpriu tudo, arrisca. E o profeta tem que estar preparado para ouvir esse tipo de elogio. Quando chegar o elogio, as pessoas reconhecendo que verdadeiramente você é profeta, você é uma mulher de Deus, que tem uma palavra de Deus, quando as pessoas chegarem para dizer que se cumpriu, para dizer que você é de Deus, de fato, guarde o coração do mal. Porque o inimigo com certeza vai te rodear para tentar fazer você perder o que tem e ser envergonhado. Quantas pessoas não perderam o dom de profecia? Quantas pessoas não deixaram de ser profeta por receberem as palavras de lisonja? Quantas pessoas perderam o que tinha? O nome de profeta, a posição de profeta que tinha com Deus,
e aquela comunhão que tinha com o Senhor, porque recebeu a glória que não era dele. Irmãos, nós temos que entender, para nós é alegria de sermos utilizados por Deus. Temos que guardar o coração, irmão, da soberba e ter sempre humildade. Por isso que o profeta não pode deixar de estar no altar, no monte. Ele precisa estar sempre orando. Ele precisa estar sempre buscando a Deus. Para ter um coração firme. Para ter uma certeza de que ele é apenas barro, pó e cinza e nada mais do que isso. E que tudo que acontece é porque Deus é bom. E escolheu-nos. Nos incluiu no seu plano. E o profeta precisa guardar o coração da soberba. Tem gente aí, irmão, que por conta da soberba perde a palavra da profecia na boca. Deus não fala mais com ele, não fala mais com ela, e para não perder a pose de ser profeta, para não perder o nome, começa a se usar. Começa a dizer o que quer dizer, o que acha, o que pensa, o que sente. E isso é perigoso. Precisamos ter humildade. Se você não preservar Deus dentro do teu coração, o inimigo vai colocar uma isca para você e você vai comer. Precisa ter muito cuidado. Um certo pregador, pregando em uma cidade vizinha nossa aqui, depois de ter pregado, ele pregou uma mensagem tremenda. Isso conta os mais velhos do que eu, já ouvi de segundo, que quando ele desce do palco, quando ele desce de cima do palanque, era um congresso na rua, quando ele desce que vai indo embora, na porta do ginásio, apresenta-se uma mulher. E a mulher olhou para ele e disse assim: eu estava aqui esperando o senhor para lhe dar os parabéns. O senhor prega demais. O senhor prega demais. Ele olhou para ela e disse assim: Satanás já me disse isso. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Irmãos, às vezes é preciso o profeta ser ríspide, duro. É preciso, às vezes, o profeta dar uma palavra dura. Quando ele perceber que está havendo exaltação, glorificação do nome do profeta, ele precisa colocar um ponto final ali. Ele não pode deixar ser alimentado com aquilo. Vai o conselho: o profeta tem que ter uma vida de humildade e tem que entender que ele precisa ter o tempo todo uma vida de comunhão com Deus. Ele precisa estar no monte. Ele precisa estar orando, ter humildade para entender que profeta não é só ele, que Deus pode usar quem quer que ele seja. Tem pessoas que não aceitam estar no culto e Deus não usar ele. Em todo dia Deus não vai querer usar você. Pode que hoje Deus não queira me usar, pode que amanhã Deus queira, pode que hoje Deus não queira me usar, amanhã também não, e ele possa usar outros, porque não só tem um. Existem homens e mulheres de Deus que Deus quer usar. E eu preciso ter humildade para reconhecer que o fulano também é usado, que o Beltrano também é usado. E eu preciso reconhecer que isso é misericórdia de Deus. Preciso entender que não só tem eu de profeta. Vê, quando Elias disse assim: Senhor, eu estou aqui escondido porque só tem eu.
Mataram todos os profetas. Só eu fiquei. Deus disse, não, Elias. Os seus olhos estão vendo só você. Mas tem 7.000. Tem 7.000 que eu preservei. Tem 7. Então, meus irmãos, o profeta precisa ter cuidado. Não receber exaltação. Elogio de homens. Palavras que matam. E às vezes as pessoas, irmão, não é por maldade das pessoas. Não é por maldade. Às vezes as pessoas querem agradecer. E não sabem como usa as melhores palavras, trazem o melhor presente, faz o melhor por aquela pessoa. Não é maldade da pessoa, não. O profeta é que tem que se guardar, se policiar, ter cuidado, entender que o que está acontecendo, a glória, ele tem que transferir para Deus. Lembra de Naamã? Quando foi curado, antes não quis saber do profeta. Quando Eliseu disse assim, ó, você tem que tomar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele ficou muito bravo. Não, como é que eu posso tomar banho ali? Sou um chefe do exército? Vou tomar banho numa água barrenta, uma água de lama, suja, daquela? Tomo não. Tomo não. E aí o rapaz estava com ele e disse, mas meu senhor, não pedi uma coisa tão difícil. Toma, rapaz, os 7 mergulhos, vê o que é que vai acontecer. Ele tomou, foi curado. O que é que ele fez? Vou recompensar aquele homem. Ele sabia que a lepra era uma enfermidade incurável. Só Deus poderia curar a lepra. Ele volta, pega tesouros, riquezas e leva para Eliseu. Eliseu disse, não, eu não posso receber riqueza em troca de milagres, porque quem fez não foi eu. O profeta tem que ter humildade para reconhecer que a palavra da profecia que sai da boca dele veio de Deus. Não foi projetada em casa, não. Profeta verdadeiro, meu irmão, ele tem que ser humilde e se guardar da exaltação. Aprenda com Elias. Elias disse, mostra que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Deus em primeiro lugar, Deus no centro do ministério, Deus na vida. Tem pessoa, irmão, que quando tem certeza da sua chamada, irmão, tem desafio que vier, ele enfrenta. Aprenda com Elias. Aprenda com Elias. Tem gente por aí, irmão, que quando entrega uma profecia para você, para colocar a profecia como garantia, ele diz, se não se cumprir, eu rasgo a Bíblia. Precisa isso não. Se não se cumprir, eu deixo de ser crente. Precisa isso não. Se não se cumprir, Deus mentiu. Precisa isso não. Para garantir a certeza da tua profecia, não precisa isso não. Se ela vem de Deus, tu tens certeza do ministério que recebeu, da palavra que ouviste de Deus para entregar, deixa acontecer, porque Deus é fiel. Deus é fiel, ele cumpre o que ele diz. Agora, se você falou o que você quis, sem Deus te mandar falar, aí agora eu lamento. Lamento muito, mas você está fora da vontade de Deus. Mas se tu tens certeza da tua vocação, tens certeza da tua chamada, tens certeza do teu ministério, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Coloque Deus como centro da tua vida, do teu ministério. Deixa Deus aparecer na tua vida. Lembra, chegaram para João dizendo assim, olha João, com João Batista, João, tu tá sabendo que Jesus agora tá com um grupo de discípulos maior do que tu? Tá sabendo que ele agora tá batizando mais do que tu? Tá sabendo que Jesus agora tá fazendo obras e milagres mais do que tu? Abre do olho, João. Levaram essa notícia para João se pegar com Jesus, irmão. Para brigar.
Mas João sabia o lugar dele. João sabia quem era Jesus. Aí João olha e diz: é mesmo? Está crescendo o ministério dele? Tá. Tem muita gente com ele? Tem. Está acontecendo milagre? Tá. Aí João, eu imagino João olhando para cima e apontando, dizendo assim: convém que ele cresça e que eu diminua. A glória é dele mesmo, a honra é dele mesmo. Eu só vim preparar o caminho, convém que ele cresça e que eu diminua. O profeta tem que ter um coração sarado. Ele não pode ter inveja do irmão que é usado, da irmã que é usada. Tem que ter humildade para reconhecer quando Deus é, irmão, na vida do fulano, do irmão, do Beltrano. Aprenda com Elias, como eu aprendo também. Tenha humildade para colocar Deus no centro. Tenha humildade para reconhecer que existem outros profetas além de você. Tenha humildade para reconhecer que se Deus não estiver no teu ministério, você está falido espiritualmente. Segunda coisa, precisa ter uma vida de altar, uma vida de monte. Precisa ter uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não, desculpe, mas você não terá comunhão, ligação com Deus. Quer nutrir o teu ministério profético? Vive em oração. E não deixa se apartar do teu coração a humildade. Se Deus sair do teu ministério, tu é igual uma lata vazia. Eu serei igual uma lata vazia que só faz barulho e nada mais tenho de Deus. Que Deus nos ajude.